Tudo bem, meus queridos? Pastor Brandão, mais uma semana de estudo da Palavra de Deus. Espero que você esteja bem. E a nossa torcida é que você se vacine, que você já esteja vacinado, para que você possa voltar a ter um ambiente na sociedade, que você possa voltar para a igreja, que é um lugar seguro, um lugar bom, de reencontrar os irmãos e para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Amém? Semana passada nós estudamos acerca dos os dons do Espírito Santo, dons de serviço, que são dons necessários para o corpo de Cristo Jesus. Né? Tem os dons ministeriais, que eles são, né? Apóstolo, pastor, profeta, evangelista e mestre. E aí tem os dons de serviço, que é o dom de toda a igreja, que todo membro de igreja deveria se interessar para praticá-lo. Aliás, essa é uma doutrina dos dons, né? O apóstolo Paulo ele fala muito desses dons em 1 Coríntios 12, Romanos também 12, vai falar muito sobre isso. E nós falamos lá atrás sobre o dom de sabedoria, sobre o dom de conhecimento, sobre o dom da fé, sobre o dom do discernimento do Espírito, né? E o dom de ministério. Nós falamos sobre isso semana passada. E é bom que você se interesse, que você, o seu pastor, ou nós, que somos da igreja, possamos interessar em descobrir sobre esses dons de serviço que é comum para todo membro de igreja. E a pergunta por que poucas pessoas servem? Por que poucas pessoas trabalham no corpo de Cristo Jesus? Será que é por falta de motivação, falta de interesse ou falta de melhor capacitação da igreja? Qual é o problema? Isso é porque só 20% da igreja trabalha, os outros não fazem por alguma situação, né? É uma preocupação que Deus possa nos abençoar nesse sentido, para que a igreja possa estar completa. Não é isso que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 12, que o Espírito é o mesmo, é um. E esse um Espírito ele distribui para todas as pessoas, como ele quer, os dons dentro da igreja. Não é verdade? Então que possamos trabalhar isso, pensar nisso, e vamos estudar então a palavra de Deus, né? E nós vamos falar sobre o dom de governo, ou o dom de presidir. Ou lá em Romanos 12, 8 vai dizer assim: ou o que exorta, aquele que motiva, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside, aquele que governa, com diligência ou com autoridade, e aquele que exerce misericórdia, que faça com alegria. Olha então, olha que bacana esse dom de presidir. Isso geralmente, essa igreja deve ser o seu pastor, o pastor titular da sua igreja, os pastores, os diáconos da igreja, aqueles irmãos que exercem atividades ali na liderança, na diretoria da igreja, ou aqueles líderes de ministério da igreja, geralmente são pessoas que devem exercer esse ministério de governo, de saber presidir a igreja, que sabem fazer isso com muita alegria. Este dom envolve a capacitação administrativa para presidir, pessoas que sabem decidir, pessoas que sabem executar projetos cristãos na igreja, né? Aquele que possui uma conduta pública, que sabe manifestar sua convicção de fé e de prática, que sabe fazer funcionar a igreja local. Olha que bacana, geralmente é bacana quando a igreja tem essas pessoas, ou pastor, os diáconos, ou a diretoria estatutária, ou os ministros, aqueles que lideram pessoas, se juntar tudo isso e entender que isso é importante, é muito interessante. 1 Pedro 5,3 vai dizer assim, olha, não procurem, não procurem dominar aos que são entregues para vocês, aos seus cuidados, mas que seja um exemplo para o rebanho. Que aqueles que trabalham com vocês ou trabalham conosco, que a gente não procure ficar dominando eles, mas que a gente possa ter o bom cuidado de tratar dessas pessoas para o bem da igreja. Amém? E aí depois nós vamos falar, já falando do dom de governo, agora tem um dom da exortação, que tem um excelente significado, que vai desde encorajar, animar, confortar, conciliar e consolar. Este dom é muito usado nos aconselhamentos
demonstrando amor aos solitários e dando força aos desanimados. Né? Barnabé, lembra de Barnabé, chamado filho da consolação, exercia esse dom e com ele, com esse dom, ele se aproximou de quem? Da amizade de Saulo de Tarso, conforme está ali em Atos 4:36 e principalmente Atos 9:26 e 27. Quando ali Saulo se converteu, o pessoal estava preocupado pela questão de uma violência, da perseguição, e aí chega Barnabé ali e fala, não, dá ali aconselha as pessoas para saber ouvir Saulo, que depois se transformou no apóstolo Paulo. Então é muito bom ter na igreja, assim, você que é do grupo de aconselhamento, você que é um líder de célula, você que que faz aconselhamento na igreja para novos convertidos, para aqueles que estão afastados, aqueles que estão desanimados ou estão solitários. Esse ministério da exortação, esse ministério do aconselhamento é muito interessante e principal dentro da nossa igreja, não é verdade? Aí depois tem o dom da contribuição, que também está lá em Romanos 12:8, que vai falar de que quem contribui, que contribui com alegria, não é isso? E é uma prática que precisa ser executada por todo cristão na igreja local. Irmãos que contribuem com liberalidade, que sabe repartir o que tem, com generosidade e de forma sincera, com alegria e sem murmuração. Romanos 8:12b vai dizer, aquele que reparte, aquele que contribui com os outros, o que tem, que façam com de forma generosa, não é isso? A Bíblia é cheia dessa demonstração de pessoas generosas, pessoas que contribuem para o bem do ministério da igreja, não é isso? A Bíblia fala sobre, lembra de Neemias, quando estava construindo os muros, e lá em Neemias 10:37, ele vai falar das pessoas, olha, tragam do seu plantio, da sua produção, levem aos levitas, e para que os levitas, então, ali apresentem aos sacerdotes, né? Aí vai falar de 10% ali, e num momento muito importante que Jerusalém precisava, né, dos recursos e da ajuda dos irmãos. Lembra da oferta da viúva falada por Jesus lá em Lucas 21, de 1-4, aquela viúva que ela entregou o melhor que ela tinha, não o que sobrava, mas ainda que ela fosse simples, de fracos recursos, mas ela praticou a sua fé, a sua fidelidade e colocou ali diante do altar, que foi observado por Jesus. Também vai falar de Atos 4, de 32-37, no início da igreja, né, primitiva, da primeira igreja, em que os irmãos davam com alegria. Não seja você, talvez você é uma pessoa que tem um bom emprego, que tem um bom salário, um bom recurso, ou você mesmo que não tenha um bom salário, que é de pouca força, mas seja ou de bom salário, ou de bons recursos, ou de recursos poucos, que os dois, que a gente possa ser maduro o suficiente para fortalecer os ministérios da igreja local. Eu costumo dizer lá na igreja que quando as pessoas não contribuem, que podem contribuir e não contribuem, são pessoas que motivam o inimigo de fechar as portas da igreja. Eu não sou uma pessoa que colabora para fechar uma igreja, para deixar uma igreja fechada por falta de recursos. Seja lá um contribuinte, um dizimista, um ofertante, e que se dê com alegria para a igreja local. Isso é um dom que deveria ser de todos os irmãos, aqueles que se batizaram, aqueles que se reconciliaram, aqueles que vieram para uma igreja local, que vocês sejam participantes para que a igreja possa estar bem dotada das suas contribuições. Depois nós vamos falar do dom do socorro, que também está em Romanos 12:8. Este dom se refere àquela habilidade doada pelo Espírito Santo de Deus que motiva o crente a sentir a necessidade do outro irmão, chamado também de dom da ajuda, que entende a dor do outro, trazendo alívio e solução para o problema. Você
Você já viu alguém posta, que está sem emprego, você fala, poxa, vou ajudar a arranjar um emprego, olha, uma cesta básica, às vezes pessoas que estão precisando de um remédio, e a tua igreja tem essa visão. Lá em Hebreus 13, 34, vai falar de uma situação que muitos irmãos estavam com necessidades, e alguns eram até prisioneiros, e os irmãos se arriscaram, pegaram o que tinham e ofereceram para aqueles irmãos necessitados. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, neste estudo, ele percebe, faz nos perceber que é necessário todas as provisões de dons para uma igreja local. É necessário todas as provisões, todos os dons para a igreja local. Ainda vemos ainda muita dificuldade para a implementação desses dons nas igrejas locais. O nosso desejo é que precisamos valorizar a doutrina bíblica dos dons espirituais e dos dons de serviço, que seus membros se interessem a praticá-los, trazendo alegria para o Senhor da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se motivem, procure os dons, são dons simples, tem outros dons, que são os dons da hospitalidade, tem um dom da recepção, tem vários dons simples que a igreja precisa. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe e que você tenha bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo.